Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio. Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que acabou ontem. Palmeiras se livrou do rebaixamento e o Cruzeiro confirmou o título com mais uma vitória. Apesar de já ter sido campeão com 2 rodadas de antecedência, não quis fazer feio ontem e venceu o Fluminense. E para conversar com a gente aqui no estúdio, hoje o Fernando Júnior, ele que é estudante de comunicação social, jornalismo, e também o Pablo, lateral direito do América, eleito o melhor lateral direito da Série B. Então, antes de a gente começar esse nosso bate-papo, vamos rodar a vinheta. Pois é, ontem acabou o Campeonato Brasileiro. Fernando, o que você achou dessa final do Campeonato Brasileiro, esse sufoco lá do Palmeiras no final, conseguindo se safar? Bom dia, Lucas, bom dia. Pablo, bom dia a todos acompanhando a Arena. Ô, Lucas, para mim, caiu quem deveria cair mesmo, né? Quem fez jus aí a retornar à segunda divisão. E os 5 melhores, né, do Campeonato Brasileiro também fizeram por onde. Ontem o Palmeiras passou muito sufoco. Eu lembro que nos últimos programas a gente tentou fazer uma previsão aqui de quem caía, né? Se eram os clubes baianos ou se era o Palmeiras. E acabou que deu aquilo que a gente falou. O Palmeiras conseguiu permanecer na primeira divisão, passando muito aperto contra o Atlético Paranaense. E o Vitória e o Bahia acabaram caindo ontem na última rodada do campeonato. Pablo, muito bom dia. Prazer receber você aqui no Arena. Sobre esses resultados do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, um time de muita tradição, já foi campeão várias vezes, inclusive foi campeão de Libertadores, estava nessa situação de sufoco de lutar contra o rebaixamento no ano seguinte, que subiu da segunda divisão. O que você acha desse time do Palmeiras? Por que ficou nessa situação de praticamente fazer um bate-volta na primeira divisão, mas conseguiu se manter por mais um ano? Bom dia, Lucas. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Arena. Prazer estar aqui com vocês. Em relação ao Campeonato Brasileiro, acho que seria uma pena o Palmeiras ser rebaixado por toda a estrutura que tem, por toda a história que tem, pelo estádio que foi construído há pouco tempo. Mas se você olhar ao longo da competição, o Palmeiras não fez muito para se salvar. Inclusive ontem eu acho que teve um pouco até de sorte, né? Que ele precisava ganhar para não depender de ninguém. E ele empatou. Eu acho que com a vitória do Vitória poderia ultrapassá-lo, né? E graças a Deus, para o Palmeiras, ele conseguiu esse empate, conseguiu se manter na primeira divisão. É uma pena você ver um clube de tanta história, de tanta tradição, passando por um momento ruim assim, vindo da segunda divisão e já sofrer no ano seguinte. Mas a gente torce para que o Palmeiras se reestruture e volte a ser aquele Palmeiras antigo que trazia alegria para sua torcida, porque é um clube que dá muito orgulho para o futebol brasileiro, né? Pois é, a gente tem uma reportagem para mostrar para o pessoal de casa como foi esse sufoco, né? Essa luta para não cair. Vamos assistir. Na última rodada, tinham 3 times, 2 cairiam deles. Vamos ver como ficou isso aí. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, 3 times lutavam para escapar do rebaixamento. O Palmeiras, que só dependia dele para não cair, Bahia e Vitória. Os 3 jogavam ao mesmo tempo. O Palmeiras tomou um susto no início da partida. Gol do Atlético, Ricardo Silva. Mas a torcida palmeirense não desanimou. Em Curitiba, o time da casa também começou perdendo para o Bahia. O gol de Henrique, que naquele momento tirava o clube baiano da Série B. Mas Henrique empatava para o Palmeiras, para alívio da torcida, que vibrou muito. O resultado mantinha a equipe na Série A. O Bahia aplicou com Rômulo. E o Coritiba diminuiu com Zé Love. No segundo tempo, o Coritiba igualou o placar com o Bahia. Gol de Dudu. E carimbou a vitória de virada com esse gol de Keirson. Na Arena do Palmeiras, o jogo terminava em 1-1 e as atenções se voltavam para a partida do Vitória, em Salvador. E o gol de Thiago Ribeiro do Santos, no final da partida, selou o rebaixamento do Vitória. Apesar do empate, o Palmeiras consegue escapar do rebaixamento. Esta foi a 6ª partida sem vencer. Ano que vem, o time paulista continua na primeira divisão, para a alegria da torcida. Para
Para Dorival, não há nada para comemorar. Longe de estarmos tranquilos e contentes com o trabalho e com tudo aquilo que nós pensávamos de início para a equipe. Valdívia, ainda se recuperando de uma lesão na perna esquerda, foi eleito o melhor jogador da partida. Foi nossa obrigação deixar o Palmeiras na Série A. Todo mundo possa, no ano que vem, não voltar a cometer os mesmos erros. Pois é, a gente viu aí os jogos todos no mesmo horário. Isso contribui para que o Santos, por exemplo, rival do Palmeiras, seja o responsável pela permanência do Palmeiras. Você acha interessante esse formato adotado, todo mundo jogando no mesmo horário, Pablo? Acho legal, porque a gente sabe que a rivalidade é muito grande, né? Principalmente as equipes de São Paulo. É uma rivalidade muito intensa e eu acredito, sim, que pela rivalidade ser tão grande, possa, sim, haver alguma má-fé ou alguma... não tanta vontade, né, de alguma equipe, no caso do Santos, de poder rebaixar o Palmeiras, mas enquanto a partida somos profissionais, temos que chegar ali, independente da situação que estivermos, temos que tentar honrar a camisa do nosso clube. Mas eu acho legal esse modelo, porque jogam todos no mesmo horário, então ninguém sabe o que está acontecendo, então cada um tem que fazer a sua parte. Pois é, um detalhe interessante é que a CBF ela divulgou um novo regulamento geral das competições para o próximo ano, inclusive incluiu um artigo sobre manipulação de resultados. Fernando, você acha que é válido, além desse mecanismo de todo mundo jogar no mesmo horário, ainda acrescentar um artigo que puna quem puder de alguma forma tentar ludibriar o resultado? Com certeza, acho que quem entra em campo tem que fazer a sua parte, independente do que aconteça em outros estádios, né? Ontem, por será que se os jogos não acontecessem no mesmo horário, aquela bola no finalzinho, será que o Thiago Ribeiro ia fazer aquele gol, sabendo que o Palmeiras estava correndo risco de ser rebaixado? Não sei, né? Fica a dúvida. Agora, o futebol é impressionante e emocionante por causa do que aconteceu ontem, Lucas. O Palmeiras correndo risco de cair e o Thiago Ribeiro do Santos, um dos maiores rivais do Palmeiras, fez o gol. E a torcida do Palmeiras vibrando com o gol do rival depois no estádio, né? Todo mundo desesperado, achando que o Palmeiras ia cair. No finalzinho, o Santos acabou colaborando para que o Palmeiras permanecesse na primeira divisão. Mas, sem dúvida nenhuma, esse novo artigo e esse novo modelo com os jogos nos mesmos horários, né, nos mesmos dias, contribuem para que esse tipo de manipulação não aconteça mais no Campeonato Brasileiro, coisa antiga, né? Pois é, a gente está vendo aí agora já alguns gols, né, dessa rodada. A gente está falando aqui do Palmeiras, desses jogos contra o rebaixamento, mas a rodada do fim de semana foi completa, né? Os jogos no sábado acabaram acontecendo 2 jogos por conta de segurança. Palmeiras e Corinthians, que jogavam em casa, não poderiam jogar no mesmo horário lá em São Paulo. Então, o Corinthians e o Internacional, que disputavam diretamente a vaga na fase de grupos da Libertadores, jogaram no sábado. Vamos ver todos os gols dessa rodada para a gente continuar esse nosso bate-papo. No Mineirão, o Fluminense tentou estragar a festa do campeão com esse gol aí do artilheiro do campeonato, Fred. O Cruzeiro empatou com o Nilton. E a virada veio no começo do segundo tempo com um golaço de Marcelo Moreno. O Cruzeiro terminou o campeonato com uma campanha impecável. Foram 24 vitórias, 8 empates e só 6 derrotas. Em Salvador, o Vitória precisava vencer o Santos para se manter na Série A. Mas Thiago Ribeiro marcou o gol da vitória santista e decretou o rebaixamento do rubro-negro baiano. Santos 1, Vitória 0, placar final. No sábado, o Corinthians venceu o Criciúma e, por pouco, não conseguiu a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Elias abriu o placar. Roger Guedes deixou tudo igual. Depois de bela jogada, Fábio Santos fez o segundo do Corinthians e fechou o placar. Final na Arena, Corinthians 2, Criciúma 1. O Timão está na pré-Libertadores. Em Florianópolis, o Figueirense recebeu o Internacional. Pablo fez 1-0 Figueira. Rafael Moura empatou. Aos 50 minutos do segundo tempo, mais do que os 4 minutos de acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellington Silva fez o gol da vitória do Inter. Gol que garantiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
Foi esse jogo aí que, inclusive, acabou em confusão, uma cena muito hilária, né? O He-Man, o Rafael Moura, correndo atrás do juiz, mas para tentar proteger dos jogadores do Figueirense. Ô Pablo, às vezes a gente costuma ouvir falar, nossa, mas você deu mais tantos minutos pro time do fulano, né? Os jogadores reclamam quando estão com a vantagem ali. Mas, na verdade, dá 5 minutos para os dois, né? Então, o Figueirense que não conseguiu segurar mesmo esse resultado, apesar do que não brigava muito mais coisa, né? Mas fez jus o Internacional, na sua opinião, a esse terceiro lugar e a vaga direto na Libertadores? Com certeza. Acho que você foi feliz em dizer isso, né? Os 5 minutos não foram só para o Inter, né? Foi também para o Figueirense. O Figueirense também poderia ter ganho o jogo e atrapalhado os planos do Inter, então... eu acho que não houve má fé da arbitragem, porque favoreceu as duas equipes. E eu acho que o Inter fez por merecer, sim. É uma equipe que oscilou um pouco na competição, esteve um pouco abaixo do que a gente é acostumado a ver do Inter em algumas rodadas, mas é um plantel de muita qualidade. Você sabe que o Inter, no momento de decisão, quando chega, é uma equipe difícil de ser batida. E eu acho que esse G4 aí ficou bem formado com as equipes que estão. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar um pouco sobre o surf, sair um pouquinho do futebol. Hoje começa o Mundial de Surf no Havaí. Pela primeira vez, o Brasil pode ter um campeão mundial com o Gabriel Medina. Então daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, é rapidinho. Super promoção de cinquentinha na Sancred. Aproveite, cinquentinha 0 km a partir de R$ 98,00 mensais. Na Sancred você compra sua moto e escolhe como pagar. Cheque, carnê ou cartão. Temos vários modelos e marcas com condições super especiais para você. E mais, na Sancred você, servidor público aposentado e pensionista do INSS, pode fazer seu empréstimo em até 72 vezes. Sancred Sais, Avenida Francisco Bernardino, 155 Centro. Apareça na TV. Integrantes da APAE visitaram a TV Alterosa. Essa turma conferiu de perto os bastidores de uma televisão. Visitaram a cabine de exibição, os estúdios, conversaram com jornalistas e tiraram dúvidas de como funciona cada etapa de um telejornal. No Apareça na TV, eles puderam conhecer tudo o que acontece atrás das câmeras. Agende uma visita também. A Alterosa, a TV que o mineiro vê. Estamos de volta com a Arena Alterosa e antes de continuar o nosso bate-papo sobre o futebol, vamos dar aquela pausinha que eu prometi nesse assunto, falar sobre o surf. O Brasil, pela primeira vez, pode ter um campeão mundial nesse esporte, que é o Gabriel Medina. Vamos ver o que ele precisa para conseguir esse título lá no Havaí. O campeonato começa hoje. Torcida para Medina em terras havaianas não falta? Expectativa enorme. Tô amarradão que um brasileiro tá na final, né? E ainda mais o Medina, que tá quebrando aí também, surfa muito bem, surfa muito, né? Espero que o Medina saia campeão. Tenho certeza que ele vai ser, ele sabe surfar essas ondas, não só da aérea, ele é muito bom de tubo. E vamos ver o que é que vai acontecer, né? Minha torcida tá para ele, como todos os brasileiros, e espero que vai dar tudo certo para ele. A nossa Copa é o surf agora, assim espero. Que assim seja, que ele ganhe. Mas tudo depende das ondas, do vento e, claro, principalmente do desempenho desses 3 craques que estão no topo do ranking. O brasileiro Gabriel Medina ocupa o primeiro lugar, o australiano Mick Fanning, segundo, e o americano Kelly Slater vem logo atrás. O menino de Maresias, de 20 anos, tem os números a seu favor. Como ele é o primeiro do ranking, se chegar na final, independentemente do resultado e do adversário, já será o campeão. Se Medina ficar em terceiro ou quinto lugar, ainda pode levar o título, caso Fanning não fique em primeiro. Existe até uma possibilidade de ter uma espécie de decisão por pênaltis. Se Medina ficar em 13º ou 25º e o australiano em quinto, o campeão será definido em uma bateria especial, chamada de homem a homem. Os dois entrarão na água juntos e haja coração para tanta emoção. Gabriel Medina, em 2014, já venceu na Austrália, onde eliminou o segundo do ranking, Mick Fanning. Ganhou também nas águas de Fiji
E no Tahiti, etapa que desbancou o 11 vezes campeão Kelly Slater, hoje terceiro do ranking. Lembrando que o americano é considerado o Pelé das águas. Hoje, com 42 anos, Slater já vencia nessas ondas de pipeline antes mesmo de Medina nascer. Já Mick Fanning tem 33 anos e compete há 18 anos. Tem 3 títulos de campeão mundial. Ano passado, foi ele quem levou. A experiência do Mick Fanning e do Kelly Slater, sem dúvida, é um pouco maior do que a do Medina. Mas o Medina, ele é um cara que compete muito bem também. Ele tem um sangue frio, ele é calculista, ele não se intimida com, como ele fala, com os ídolos dele numa bateria. Então eu acho que ele tem pontos bons, tem pontos ruins, mas no geral ele é um excelente competidor, um excelente atleta, ele tem tudo para se dar bem. Pois é, boa sorte aí ao Gabriel Medina. Ô Pablo, quando você, o jogador, no seu caso, o surfista, seja qual a modalidade, o esportista só depende dele. É melhor, obviamente, mas como é que fica a cabeça nessa hora? Tá competindo contra 2 gigantes. Pesa, dá um peso. Nossa, do outro lado tem um cara que foi 11 vezes campeão mundial, do outro cara já compete há 18 anos. Como é que fica a cabeça do atleta nessa hora? No caso do esporte que o Medina pratica, né, é um esporte individual, então igual você falou, depende só dele, né? Trazendo um pouco para o futebol é um pouco complicado, porque é um grupo de 30 pessoas, mais ou menos, e com personalidades totalmente diferentes. Alguns sentem mais, outros menos, outros não sentem nada. Igual eu falei, trazendo para o futebol, às vezes, enfrentar uma grande equipe, alguns jogadores sentem sim, outros não, e vai depender de como vai desenrolar o jogo. Agora, no caso dele, que é um esporte individual, depende só dele, e a gente torce para que ele consiga trazer esse título para o Brasil, que eu acho que nunca conseguiu, né? Pois é. Então agora vamos voltar para o futebol, falar um pouquinho sobre o Pablo. Ele veio aqui hoje, até agora não falamos sobre a carreira dele. Ele foi eleito o melhor lateral direito da 2ª divisão, jogando pelo América. Se profissionalizou em 2008, já deu uma boa rodada pelo Brasil também, já jogou no exterior. A gente tem algumas imagens, algumas fotos do Pablo. Pablo, conta um pouquinho dessa experiência. Você, inclusive, já foi para o Zaragoza, na Espanha, né? Como que é a sua experiência até agora, esses times por onde você passou? Minha carreira, apesar de eu ter 26 anos, eu já rodei um pouco e aconteceu tudo muito intenso. A gente conversava há pouco tempo até sobre isso. Eu até numa quinta-feira eu era da equipe dos juniores do Vasco e num sábado eu me vi no Maracanã estreando contra o Fluminense em 2008, com 70 mil pessoas no Maracanã. Então, para mim, acho que as coisas aconteceram um pouco bem depressa. E com pouco tempo no Vasco, eu já fui vendido para a Espanha e me apresentei. Nunca tinha saído do país e, de repente, me vejo de jogar num futebol de tantas estrelas. E pude aí enfrentar equipes como Barcelona, Real Madrid, realizar alguns sonhos de criança, né? E quando retornei ao Brasil, retornei para o Cruzeiro, consegui ser campeão mineiro pelo Cruzeiro, fui vice-campeão brasileiro em 2010, pude jogar Libertadores pelo Cruzeiro. Então, eu tive algumas passagens legais na minha carreira, tive algumas não tão boas. Minha passagem ano passado pelo Bahia foi um pouco conturbada, tivemos alguns problemas. No Figueirense eu tive um primeiro ano muito bom e já um segundo não tanto. Então, acho que eu vivi de tudo um pouco. E esse ano no América, né, foi um ano maravilhoso para mim. De 41 jogos que eu estive à disposição do América, eu fui titular em 39, fiquei de fora apenas de 2 por causa de uma lesão no cotovelo que eu tive. Não fui suspenso nem uma partida, então isso para mim foi um fato muito legal, porque até então não tinha acontecido na minha carreira. Pois é, e o Pablo, saindo daqui, ele vai para o Rio de Janeiro, tem uma reunião com o empresário. Hoje, talvez já comece a definir o seu futuro para 2015, né, Pablo? Necessariamente vai sair do América, já que tem essa reunião com o empresário, ou também pode ficar? Como é que está o seu futuro para 2015, já que você está com moral, o melhor lateral direito da Série B? Você falou, eu estou indo no Rio agora, eu já estou com meu empresário há quase 10 anos, é um empresário no Brasil muito conhecido
e sempre confiei minha carreira nele e graças a Deus até hoje ele nunca me deixou na mão. Eu sempre deixei tudo para ele resolver. É claro que a palavra final é minha, da minha família, mas eu sempre deixei tudo na mão dele. Sobre o América, eles já ofereceram a renovação, mas igual eu te falei, eu deixo tudo sempre na mão dele, então eu vou chegar aí agora, vou conversar, vou saber o que ele está pensando, o que ele está projetando para minha carreira agora em 2015 e o que ele decidiu eu sei que vai ser o melhor para mim. Pois é, agora vamos falar então sobre nomes, grandes expoentes do futebol. Primeiro vamos falar sobre a Marta. A Marta, que já foi várias vezes a melhor jogadora do mundo, ela sofreu um acidente, capotou com o carro e foi um susto muito grande, né? A Marta, a gente vê algumas imagens, ela capotou o carro que ela dirigia, mas tá tudo bem com ela, passa bem, mas realmente foi um susto muito grande. E a gente até relembra alguns casos, né, de alguns jogadores que perderam a vida aí dirigindo. O caso mais famoso, não tão recente assim, foi o Denner, do Vasco, mas também tem o Michael Librelato. Talvez seja mais ou menos por aí o nome dele. Jogava lá no Atlético Paranaense, também o Everaldo, que jogou no Grêmio. O pessoal tem que tomar um cuidado, né? O jogador é bom com os pés, mas nessa hora ele tem que ser bom com as mãos também, né? Mesmo não sendo goleiro, né, Pablo? Com certeza. É uma situação complicada, né? Felizmente ninguém quer passar por isso, mas às vezes a estrada é um pouco perigosa, não sabe o que pode acontecer. A gente pede que tenha cuidado, a campanha que todo mundo faz, né, para não dirigir alcoolizado, que evita bastante acidente e evita também você terminar, às vezes, com a vida de alguém que não tem nada de errado, que não tem nenhum problema ali naquela situação, né? Pois é, a gente vê a Marta, ela desceu caminhando do carro, tá tudo bem com ela. E quem também se recupera é o Pelé, o rei do futebol. Ele já não precisa mais, não tem mais a infecção, não precisa mais dos antibióticos que ele vinha tomando depois de uma infecção urinária. Vamos ver como está o estado de saúde do rei do futebol. Não há data para alta, mas ele já está no quarto desde sábado e na manhã de hoje deve ser reavaliado pela equipe médica. O último boletim médico foi divulgado na tarde de ontem e nele há a informação de que Pelé não tem mais infecção. Ele que teve uma infecção urinária super grave, que se complicou, que o levou para a UTI e tem sido tratado por antibióticos desde então, mas o último boletim médico, as notícias são ótimas. Ele não tem mais infecção, já está no quarto, então nós aguardamos por notícias, né? A gente aguarda essas notícias, mas a movimentação da imprensa é muito grande. Pelé já está animado. A semana passada ele colocou vídeos na internet, né? Falou por Skype com a filha que mora nos Estados Unidos, mandou mensagem até em inglês dizendo para todo mundo que está bem. Então a gente aguarda para ver se existe a possibilidade do Pelé receber alta ainda hoje. Tá certo. A gente fica aqui também na torcida pela recuperação do Pelé. Acabou o nosso tempo. Fernando, queria agradecer a sua presença aqui no Arena mais uma vez. Pablo, muito obrigado também pela sua presença. Boa sorte nessa reunião hoje com o seu empresário. E a gente fica por aqui. Agradeço a sua companhia mais uma vez. Até mais. Tchau. Arena Alterosa.